Comigo aí. Estou muito feliz, muito feliz. O Senhor é bom demais. Eu vou ser pai pela primeira vez em breve. Letícia não está aqui hoje porque ela está grávida e cada dia é um dia diferente. Mas ela me deixou um abração para vocês. Gente, abra sua Bíblia aí, Efésios, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 14, diz o seguinte: por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Feche seus olhos. Pai, nós estamos diante de Ti. Deus, não é uma ideia, ou uma filosofia, ou uma ideologia, ou só um conjunto de boas morais. Não, nós estamos diante do Criador dos céus e da terra, do Alfa e do Ômega, do princípio e do fim, daquele que era, que é e que há de vir, o primeiro e o último, a rosa de Saron, a estrela da manhã, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, aquele que tem as chaves do inferno e da morte nas suas mãos, aquele que vive e vive para sempre, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Nós estamos diante de Deus e nós oramos a Ti hoje, Senhor, sabendo que o Senhor nos ouve, porque por meio do sangue de Jesus, nós podemos entrar na presença de Deus, e nós entramos com ousadia hoje, Deus, diante do trono da graça de Deus, e eu peço, Pai, fale conosco, fale através de mim. Senhor, nós somos carentes de Ti nessa noite. Nós precisamos da Tua preciosa palavra, nós precisamos do Teu derramar, Senhor, nós precisamos que o nosso coração seja transformado, nós precisamos ser impactados com a Tua presença. Nós somos carentes de Ti, Deus, mude a nossa vida para sempre, que não seja só mais uma noite, que seja a noite, Senhor, das nossas vidas, que nossa vida seja alinhada com o Teu propósito eterno, Deus, e que nós nunca mais sejamos os mesmos. Eu oro em nome de Jesus, e se nós oramos em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor fará, porque o Senhor nos prometeu que tudo aquilo que nós pedimos no Teu nome, o Senhor faria. E hoje eu peço, Deus, estraga a nossa vida, estraga a nossa vida para nós mesmos, para os nossos próprios planos, para as nossas próprias vontades. Estraga a nossa vida para aquela vida que nós vivemos sem Ti. Senhor, que nós não consigamos, a partir de hoje, não consigamos mais viver longe da Tua vontade, longe dos Teus desejos, longe das Tuas promessas, longe dos Teus planos, longe do Teu propósito eterno. Em nome de Jesus nós oramos. Senhor, mude a nossa história para sempre, em nome de Jesus. Amém? Eu sei que na hora que eu falei, Senhor, estraga a nossa vida, você pensou duas vezes. Quem quer pedir para que Deus estrague a nossa vida, não é verdade? Mas e se sua vida já está estragada? E se a sua vida precisa realmente ser deixada para lá, ser lançada fora, ser jogada para longe de você? O que Deus precisa fazer conosco é realmente estragar a nossa vida. Estragar a nossa vida para os nossos próprios planos e sonhos que não correspondem à vontade de Deus. Estragar a nossa vida para os nossos
para os nossos pensamentos insensatos e os nossos desejos insensatos, e aquilo que não corresponde à vontade de Deus para nós. Se nós estamos caminhando em direções assim, Deus precisa estragar a nossa vida. E se Ele estragar a nossa vida para isso, para que a gente não consiga mais viver sem Ele, meu irmão, glória a Deus, que assim aconteça. Que isso se pareça com morrer para nós mesmos, deixar a nossa própria vida, viver, deixar os nossos caminhos vãos e viver aquilo que o Senhor tem para nós, porque Ele tem para nós. Sabe, todas as vezes que eu me reúno assim com a igreja e eu olho o rosto de tantos jovens, de um lado meu coração enche de alegria, porque nós estamos aqui reunidos diante de Deus. Nós poderíamos estar correndo atrás do vento, vivendo uma vida sem sentido nenhum, vivendo uma vida sem propósito nenhum, gastando toda a nossa energia, todos os nossos dias, a nossa juventude, em coisas que não nos levarão para lugar nenhum. Esses dias eu estava em um culto, ouvindo uma pregação, e um pastor lá na Inglaterra, uma conferência de líderes, e um dos pastores estava nos ensinando, e ele falou algo que tocou muito meu coração. Ele disse: o que você faz agora, ou melhor, qual é a importância daqui 10 anos naquilo que você faz agora? Eu falei, bom, tem muita coisa que eu estou fazendo agora que vai valer nos próximos 10 anos. Aí ele falou, mas e daqui 20 anos? O que você está fazendo agora que vai valer daqui 20 anos? Talvez a sua carreira, bom, ela vai valer muito. Daqui 20 anos ela vale muito. Se você tiver um hobby, talvez ele vai valer mais do que a sua carreira. Porque um dia você vai se aposentar da sua carreira, que talvez vai durar 30, 40 anos, e o seu hobby pode te acompanhar por 50, 60 anos. E ele ainda terá valor daqui 60 anos. Talvez você, sei lá, eu ia falar que você joga futebol. Daqui 60 anos, não sei se vai estar jogando tão bem assim. Eu com 30 já não jogo nada. Mas ele continua perguntando, e daqui 100 anos, o que você faz agora? Qual valor terá daqui 100 anos? A sua carreira? O seu hobby? E daqui 200 anos? E daqui 300 anos? E daqui 400 anos? O quanto a sua carreira terá valor daqui 400 anos? O quanto as suas próprias vontades, o seu hobby terá valor daqui 400 anos? E daqui 1000 anos? 1 milhão de anos? Terá algum valor aquilo que você está fazendo agora? Olha só, nós poderíamos estar vivendo por coisas que não terão valor nenhum daqui 30, 40, 50, 100 anos. Mas graças a Deus que os nossos olhos se abriram para a verdade de que nós podemos viver por algo que se passará 50, 60, 100, 1000, 1 milhão de anos, 2 milhões de anos, e ainda terá valor o que nós fizemos agora. Olha que maravilhoso isso! Eu não preciso desperdiçar a minha vida por nada, por algo que será esquecido. Eu posso viver por algo que é eterno. A grande questão é que eu não sei quanto tempo eu tenho para viver por aquilo que é eterno. Eu não sei se eu tenho mais 2 dias. Eu não sei se eu tenho mais 3 dias, 5 anos, 10 anos para viver por aquilo que terá valor daqui 1 milhão de anos. Eu não sei quantos anos eu tenho de vida aqui, meu irmão. O que eu sei é o que eu tenho agora. Eu não tenho amanhã, eu não tenho ontem, eu tenho hoje. Eu tenho esse presente para viver por aquilo que é eterno. Nada te garante, você não sabe se amanhã você vai acordar. Você não sabe se você vai viver por 30 anos. Em uma das histórias que Jesus contava, e ele falava sobre um homem que ajuntava riquezas e fazia as coisas, ele falava, ainda hoje pedirão a sua alma. Qual é a garantia que nós viveremos por 50, 60, 70 anos, pensando que um dia nós podemos tomar uma decisão na nossa vida e começar então a viver um dia por aquilo que terá valor daqui 1 milhão de anos? Eu sou jovem demais.
Deixa eu correr atrás dos meus planos, para que então eu possa me preparar para viver os planos de Deus. Quem garante que você vai chegar lá? Se você não está vivendo agora. Você precisa saber que você vai morrer. Todos nós vamos morrer. E o que nós vivemos nessa vida é o que nós vamos colher na eternidade. Nós temos a oportunidade hoje de viver por aquilo que é eterno. Preparar aqui o que está por vir agora, está por vir depois. Ou nós podemos desperdiçar toda a nossa eternidade vivendo por algo que acaba aqui. A matemática é muito simples. E é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele diz, galera, existe uma forma muito insensata de se viver essa vida. E é viver a vida como se os dias não contassem nada. É como se nós tivéssemos a certeza que nós iríamos viver por muitos anos. Como se nós tivéssemos todo o tempo do mundo. Nós não sabemos se nós temos todo o tempo do mundo aqui. Sabemos sim que somos eternos, mas aqui nós não sabemos se temos todo o tempo do mundo. Nós não sabemos se temos 10, 15 ou 20 anos. O que nós sabemos é que agora nós estamos respirando, agora o nosso coração bate, e agora nós podemos tomar uma decisão de viver por aquilo que será eterno. E Paulo diz, portanto então, não viva como os insensatos que não levam a sério os dias que têm. Não viva como os insensatos que não sabem o quanto os dias são curtos, passageiros, a vida passa, o tempo voa. E de repente você que achou que tinha todo o tempo do mundo, já não tem mais esse tempo todo. Mas você tem o agora para tomar essa decisão de viver por aquilo que realmente importa. Eu me lembro quando o Senhor começou a jogar as iscas no meu coração de novo. Sabe quando acontece? E Deus vai te chamando. Eu tinha um amigo muito maconheiro na época. Se converteu, glória a Deus. Demorou um pouco, irmão. Mas ele cantava uma música. E todas as vezes que aquele cara cantava aquela música, eu também era maconheiro na época. Mas quando aquele cara cantava uma certa música, uma flecha explodia no meu peito. E a música, o refrão da música era assim, ó. Desperta quem dorme, se levante dentre os mortos e vai descobrir qual é o seu lindo chamado. Desperta quem dorme, se levante dentre os mortos e vai descobrir qual o seu lindo chamado. Desperta, ó tu que dormes, se levante dentre os mortos e vai descobrir que existe um lindo chamado para a sua vida. Existe algo que Deus planejou para que você vivesse. Existe algo que a eternidade preparou para que a sua vida transbordasse e experimentasse. Existe um chamado de Deus para a sua vida e é hora de você despertar. Despertar desse sono, dessa inércia, dessa vida que muitas vezes nós vivemos dentro da nossa vida cristã. Nós vivemos até mesmo dentro da igreja. Nós vivemos na rotina cristã pensando que estamos vivendo algo quando na verdade estamos dormindo, anestesiados pela realidade desse mundo que sufoca a preciosa semente do Evangelho. Lembre-se, você lembra da parábola do semeador e da semente? É uma parábola que começa muito triste, fica terrivelmente triste e termina maravilhosamente bem. Mas Jesus ele fala sobre 4 sementes, e ele fala sobre 4 tipos de pessoa, e ele diz que a primeira pessoa é aquela que ouviu o Evangelho, mas não entendeu nada. E a semente caiu, é como se a semente caísse à beira do caminho, e veio o diabo, o inimigo, e tomou aquela semente. E ele diz que a segunda semente caiu em terra pedregosa, e é como aquela pessoa que ouviu o Evangelho,
E a semente nasceu, mas como ela não tinha raízes, não tinha terra profunda, só pedra, quando a semente brotou, o sol veio, as perseguições vieram e queimaram aquela semente. Mas aí teve a terceira semente, e essa terceira semente é assustadora, meus irmãos, para mim. Jesus disse que essa semente, ela cresceu. É uma semente que cresceu, olha que coisa louca, ela cresceu, Jesus disse que ela cresceu. É como aquela pessoa que ouviu o Evangelho, a semente caiu no seu coração, ela começou a tomar raízes, talvez a pessoa começou a entender o que era o Evangelho, começou a ver pelas lentes da verdade, começou a enxergar a eternidade, viver segundo a vontade de Deus, começou a andar no sobrenatural, entregar a sua vida, mas de repente, a Bíblia diz que os espinhos sufocaram aquela semente. E a coisa mais maluca é que os espinhos não são o diabo. Não foi o diabo que sufocou a semente que cresceu. Os espinhos não são as perseguições. Os espinhos não são os inimigos. Os espinhos que sufocam a preciosa semente é o próprio coração daquela pessoa, as preocupações daquela vida, os desejos daquela vida, como eu vou viver, o que eu vou fazer. A pessoa começa a se preocupar consigo mesmo, olhar só para si mesmo, e aquela preciosa semente que a estava libertando para viver a glória do Evangelho começa a ser sufocada por essas coisas. E às vezes isso acontece na nossa vida, aconteceu na minha vida, e constantemente esses espinhos tentam aparecer. Mas nós precisamos nos lembrar do Evangelho, nos despertar mais uma vez, para viver não como um insensato, mas viver como alguém que entende que os dias são maus e vivem segundo a vontade de Deus. Segundo o plano de Deus para você, pois existe um plano de Deus para você. Você não caiu de paraquedas nessa vida, você não é um acidente, Deus planejou algo. Paulo está dizendo aqui para a igreja, ele diz: desperta, viva como sábio, aproveita ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, nós não temos garantia. Nós não sabemos se amanhã estaremos aqui, mas nós temos o agora para viver aquilo que Deus nos chamou para viver. E na minha cabeça sempre foi aquela questão, com o que se parece aquilo que Deus me chamou para viver. Porque eu entendo que isso pode florescer em vários lugares, de várias formas na nossa vida, em vocações diferentes. Mas existe um rio que permeia tudo isso, uma direção, um motivo, pelo qual se vive aquele que vive como um sábio. E a forma da gente descobrir qual é esse motivo, basta você tentar entender como era a vida desse que estava falando isso. Às vezes nós ficamos nas ideias das pessoas, nas ideias de Paulo, e nunca tentamos compreender como as ideias, a revelação, era aplicada na sua vida. Então como que eu vou entender o que Paulo quer dizer, como viver como um sábio? Basta olhar para a vida dele. Ele é o testemunho daquilo que ele está escrevendo, da vida que ele deseja que a igreja viva. Quando ele escreve para Timóteo, ele diz: Timóteo, você sabe como eu vivi. Você viu a minha vida. Sabe, nossa geração vive uma crise na revelação da graça de Deus. Vive uma crise no Evangelho, se perguntando o que nós podemos viver dentro da graça de Deus. Meu irmão, é muito fácil você responder o que a graça de Deus te permite viver. O que a graça de Deus faz com que você viva. Basta você olhar para a vida daquele que disse: eu recebi o Evangelho da graça de Deus. O que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele é o que o Evangelho faz com alguém. O que aconteceu com esse assassino que perseguia a igreja de Cristo, que era completamente inimigo da verdade, que odiava a obra de Deus. Você acha que você era mau? Você não conheceu Paulo, brother. Paulo era um encapetado de verdade. Paulo se alegrou quando Estevão foi apedrejado até a morte e pedia perdão, que Deus perdoasse aqueles. Paulo se alegrou com a morte daquela pessoa.
De repente ele tem um encontro no caminho de Damasco com o evangelho da graça de Deus, com o próprio Cristo. E o que acontece com esse homem? O que acontece com Paulo? É o que Deus quer fazer conosco. Que de uma forma muito simples, ele diz: a minha vida não tem propósito nenhum, a não ser que sirva para anunciar o evangelho da graça de Deus. Eu não sirvo mais para nada, Paulo está falando. Não tenho mais motivo nenhum para viver. Por quê? Porque o evangelho fez isso comigo. O evangelho fez isso comigo. O evangelho me libertou de uma vida que era inimigo de Deus, uma vida sem sentido nenhum. Nas palavras de Pedro, em 1 Pedro 1,18, ele diz: nós fomos resgatados de uma vida vazia, de uma vida sem sentido. Existe uma vida sem sentido, existe uma vida vazia, existe uma vida que você corre atrás do vento, e não necessariamente essa vida é a vida de alguém que fica na rua usando droga, também. Mas esse que escreve era um pescador, estava fazendo nada de errado, estava provendo para sua família, ele estava pescando, mas ainda assim, ao ter os seus olhos abertos para o evangelho, entendeu que diante de todas as possibilidades, o evangelho libertava de uma vida sem sentido, para que ele vivesse realmente uma vida com sentido, não somente para os próximos 50 anos, mas eternamente. E esse sentido não estava simplesmente naquilo que ele ia começar a fazer, ou naquilo que ele fazia, ou deixava de fazer, mas estava no motivo pelo qual ele fazia, ou deixava de fazer alguma coisa. Pedro foi liberto, assim como Paulo foi liberto, para poder viver para Cristo. E é isso que Paulo diz em 1 Coríntios 9. Ele começa a contar que ele se fez de tudo para com todos, que ele se fez de fraco por fraco, que ele se fez de judeu para o judeu, de fora da lei para fora da lei, e ele fez de tudo para com todos, para que de alguma forma ele ganhasse alguns, e ele fez tudo isso por causa do evangelho, para ser coparticipante com ele. Olha o que acontece com aquele que diz que recebeu o evangelho da graça de Deus. Aquele que recebeu o evangelho da graça de Deus, agora não vive para uma outra coisa, senão também o evangelho da graça de Deus, senão também para ser um portador dessa mensagem, senão também para fazer todas as coisas para que isso. Talvez você olhe para Paulo e fale assim: Paulo deixou de fazer tudo e só começou a pregar. Não é o que a Bíblia diz. Mas tudo que ele fazia para um fim, que era a causa de Cristo, a causa do evangelho. Não existia uma outra causa na sua vida. E até as tendas que ele fez para isso. E as viagens que ele fez para isso. E os amigos que ele fez para isso. E os conselhos que ele deu com esse propósito. O que aconteceu com esses homens é que o motivo pelo qual eles viviam foi completamente mudado, transformado por meio do evangelho. E é nisso que ele diz: desperta, acorda, e Cristo resplandecerá a sua luz sobre vocês, para que vocês vivam segundo a vontade de Deus, para que vocês descubram o que Deus tem para você, para que você desperte para o seu lindo chamado, e não atrase nem mais um dia daquilo que Deus planejou para que você vivesse, nem mais um dia. Às vezes até mesmo sem entender com que isso se parece. Quando finalmente eu respondi aquela canção, para que eu despertasse e fosse viver o lindo chamado, eu não sabia para onde eu ia, meu irmão, mas eu sabia o porquê eu estava aqui agora. Eu não sabia se amanhã eu ia viajar ou ia ficar em casa, mas eu sabia o motivo pelo qual eu estava vivendo. E diante de saber o que eu estava vivendo, eu falei: o que eu posso fazer agora? Eu vou fazer agora. É conhecer essa palavra, é estar com os meus irmãos, é orar, é jejuar, é ouvir pregações,
é ir para viagens missionárias, é fazer o melhor que eu posso agora para que as pessoas também conheçam. Mudou o rumo, mudou a direção dentro do seu coração, mudou a direção dentro do meu coração, diante da revelação do Evangelho. Eu já não vivo mais segundo aquilo que eu queria viver. Existe um propósito, um chamado de Deus para a minha vida, e eu não vou viver mais como os insensatos, que não levam a sério os dias, mas eu vou viver como os sábios agora, para viver segundo a vontade de Deus. E como se parece a vontade de Deus? Meus irmãos, o Senhor nos deixou um livro de testemunhos, para que nós entendêssemos o que o Evangelho faz com alguém. Está aqui. Você fica perguntando o que o Evangelho faz com alguém? Basta olhar para esses que receberam o Evangelho. E se o Evangelho que você conhece não te faz parecer mais com isso, talvez não seja o Evangelho. Se o Evangelho que você ouve e rega na sua vida não te faz parecer mais, e não te faz desejar mais com aquilo que está escrito aqui, talvez não seja o Evangelho. Porque o Evangelho da graça de Deus faz isso com alguém. É isso que Ele produz no coração de alguém. Ele nos transforma em pessoas semelhantes a essa que a Bíblia está relatando aqui. Pessoas que não amam mais a sua vida, nem mesmo diante da morte. Pessoas que podem dizer, olha, eu não tenho motivo nenhum para viver, a não ser que seja para fazer a vontade de Deus. Pessoas que, ao serem perguntadas qual é a causa da sua vida, qual é o motivo que você vive, consegue responder, e responde com a sua própria vida: eu vivo por causa do Evangelho. Porque é isso que o Evangelho faz. Esse é o poder glorioso do Evangelho da liberdade que Deus nos dá. E é isso que é fascinante da vida de Paulo. Porque nós podemos olhar para aquilo que ele escreveu, e para a vida que ele teve, e pensar o seguinte: ele era um super-herói. Não, ele era um assassino, primeiro. Mas tá bom, ele se converteu e se tornou um super-herói. E ele foi o apóstolo Paulo. E ele era tão sinistro que nem Pedro entendia ele. Mas Pedro também não entendia muitas coisas, né, irmão? E a gente pode falar assim: ele é uma coisa, eu sou outra, e eu nunca vou viver o que está escrito aqui. Quando Paulo escreve em 1 Coríntios 9, vamos ler com você, vamos ler essa passagem rapidinho. 1 Coríntios 9, ele relata a sua vida missionária, como ele vive. E ele diz assim, eu já li essa primeira parte, versículo 23. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio. Corra de tal modo que alcancem o prêmio. Todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O que Paulo apresenta para nós, talvez seja o sonho que nós temos. Nós também queremos viver dessa forma, nós queremos viver como Paulo, nós queremos correr essa corrida. Mas nós não entendemos o princípio pela qual as coisas acontecem. Como Paulo se tornou Paulo? Como ele conseguiu se fazer de tudo para com todos? Como ele conseguiu correr essa corrida missionária? Como ele conseguiu chegar até o fim? Por que isso foi possível para ele? Será porque ele era melhor do que nós? Não, meu irmão. Ele começa esse capítulo com uma pergunta. Ele diz: não sou livre? E depois no versículo 19 de novo ele diz: embora eu seja livre. O que Paulo está dizendo e testemunhando do Evangelho para nós é que o Evangelho, e presta atenção nisso, o Evangelho de Cristo, a cruz do Calvário,
o sangue derramado, o preço pago naquela cruz, nos libertou para viver o que Deus nos chamou para viver. Ele nos libertou. Nós estávamos presos em uma vida distante de Deus. Nós estávamos presos, não existia nada que nós poderíamos fazer. Jesus abriu a cela e nos tirou de lá. Ele nos tirou de uma realidade onde isso jamais poderia acontecer. E Ele nos levou para essa nova realidade onde isso é possível. Porque o Evangelho nos liberta, Ele nos deixa livres, Ele quebra todas as coisas, tira todos os impedimentos que nos impediam antes de obedecer a Deus. Tudo, os traumas, os problemas, a culpa, o pecado, o medo, a opinião dos outros, a necessidade de agradar o mundo, o dinheiro, a fama, a honra, todas essas coisas, a insegurança, todas essas coisas que são nossas, que nos impediam de viver o que Deus planejou para nós, o Evangelho nos liberta. O Evangelho nos liberta para poder obedecer um só Deus e mais nenhum outro. Todos nós tínhamos muitos deuses na nossa vida, assim como o povo lá no Egito. Os deuses são aqueles que decidem o que nós fazemos. Cientificamente aprovado, até o ateu que diz que não é religioso, que as nossas prioridades agem como um Deus no nosso sistema nervoso. As nossas prioridades são é a última palavra de decisão sobre a nossa vida. Aquilo que decide as nossas ações são os nossos deuses. Mas aí nós nos deparamos com o Evangelho, e Deus nos diz: vai, entrega a sua vida, vai para a missão. Mas aí o medo vem, e ele decide sobre você. Quem é seu Deus? Aquele que decide, aquele que tem a última palavra, aquele que você obedece. Deus fala: vai, eu te chamei para você fazer uma faculdade, e você vai ser luz nisso. E aí o que vem? O dinheiro vem. E você diz: mas eu não tenho como pagar. Eu não tenho como seguir isso que Deus me chamou para seguir. O que está decidindo sobre a sua vida? O dinheiro. O dinheiro está atuando como Deus na sua vida. Paulo poderia estar aqui e dizer: olha, Paulo, agora você vai ser meu missionário. E ele vai falar assim: mas eu matei. Eu não posso me entregar. Eu matei alguém, um seguidor de Jesus. E a culpa decide sobre a sua vida. Quem é o Deus sobre a vida de Paulo? É a culpa. Tem a última palavra. É diante dela que ele está se ajoelhando. É ela que está decidindo o que ele vai viver. O que o Evangelho faz? Ele nos liberta de todos os outros deuses. Eu não tenho que me ajoelhar diante da culpa, eu não tenho que me ajoelhar diante do medo, eu não tenho que me ajoelhar diante do dinheiro, eu não tenho que me ajoelhar diante de mim mesmo, das minhas próprias vontades, das paixões da juventude. Nada disso tem poder sobre mim, porque o Evangelho me liberta. Paulo só conseguiu ser Paulo, meu irmão, porque primeiro ele foi livre para ser. O Evangelho o libertou. Cristo o libertou para ser Paulo. A revelação da graça de Deus fez isso com ele. Agora ele era livre. É por isso que os discípulos poderiam dizer: quem nós devemos obedecer? A vocês ou a Deus? Nem mesmo a morte poderia pará-los. Nem a morte eles obedeciam. Nem a possibilidade de morrer estava diante deles, porque eles eram tão livres, até mesmo da morte, do medo de morrer. Por quê? Porque o Evangelho nos liberta. Paulo só se tornou Paulo porque Cristo o libertou para isso. Então o Evangelho te liberta para viver o que Deus sonhou para você.
para que você realmente entre e viva o que Deus planejou, viver esse chamado, viver o propósito de Deus para a sua vida, e não ficar preso mais às amarras que te travavam de experimentar o que Deus tem para você. E talvez hoje nós estamos aqui para que mais uma vez a luz do Evangelho resplandeça sobre a sua vida, e você se desperte para aquilo que Deus te chamou, e pare de obedecer outros ídolos que constantemente tentam se impor sobre as suas decisões, e obedeça somente a Deus, porque Ele nos libertou para obedecê-lo. É isso que Ele fala para Moisés: vai para o Egito e diga para o povo, para que eles saiam e adorem um só Deus. Vocês serão livres para ter um só Deus. Ele é o Senhor sobre a nossa vida e nenhum outro mais. O único Deus que decide sobre nós é o próprio Deus, porque Ele nos libertou para isso. E verdadeira liberdade é obedecer a Deus, e a obediência a Deus nos levará à verdadeira liberdade. É a obediência ao Senhor que nos fará voar. Ele que nos tira desse trauma e dessas maldições que nós tentamos carregar sobre nós, meus irmãos, que nos impedem de viver o que Ele nos chamou. Qual é? O que é aquilo que decide sobre você, se não o Evangelho? Eu confesso para você que isso daqui que eu estou compartilhando com você é uma das coisas que eu constantemente trago à minha memória, quando qualquer outra coisa tenta decidir sobre aquilo que Deus me mandou fazer. Qualquer outra coisa, meu irmão. O que as pessoas vão pensar. E se a gente começar a pregar no metrô, o que as pessoas vão pensar de mim? Elas são Deus sobre a minha vida? Não. Eu sou livre para entrar no metrô e pregar. Eu sou livre. O Senhor nos chamou para fazer uma missão, e o que nós vamos depender do quê? Nós vamos depender do Senhor para que isso aconteça. E Ele vai nos dar as ferramentas certas, mas é o Senhor que decide. Eu sou livre. Você é livre por meio do Evangelho, para obedecer a Deus. É o pecado que te afasta, você é livre do pecado. Na cruz, nós somos livres. O Evangelho nos libertou. Por isso que o autor de Hebreus pode dizer assim: olha, deixe as coisas que são pesadas sobre as suas costas, tire o pecado que te afasta e os pesos que você carrega, e corra para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé, o alvo que é Cristo, e viva por essa causa. Existe uma causa pela qual nós podemos viver, e a notícia maravilhosa dessa causa é que nós somos livres para viver ela. O plano que o Senhor tem para a sua vida, você é livre para viver ele. Mas o que você tem que fazer? E isso eu aprendi com o meu irmão Rica que está aqui. Tudo que você precisa, tudo que Deus precisa de você, meu irmão, é a sua disponibilidade. O seu tempo disponível a Deus, os seus olhos disponíveis a Deus, os seus ouvidos, as suas mãos, os seus pés, os seus dias. Disponibilize isso ao Senhor. Deixe a luz do Evangelho resplandecer mais uma vez sobre a sua vida, e veja o que Deus fará com você. Aceite o chamado do Senhor para essa aventura, que nada se parece com aquilo que você poderia viver sozinho, mas que agora está nas possibilidades de Deus, porque Ele nos libertou para isso. Nos libertou de tal forma que nos faz ter a completa convicção de que nós, pelo o que nós estamos vivendo, sabendo que nada poderá nos separar dessa vontade, porque eu sou completamente livre. É dentro dessa liberdade do Evangelho com o Senhor que Paulo vive o que ele está nos escrevendo aqui. É por isso que de um presídio, numa cadeia, ele pode cantar de alegria. Como isso é possível? Porque ele é livre. Tamanha liberdade é essa que Jesus pergunta para os discípulos: o que daria o homem para ter isso? O que eles pagariam por isso? Por esse Evangelho? Que parece ter palavras duras, que diz: deixe a sua vida, tome a sua cruz. Mas o que Jesus está falando é: essa sua vida é morta.
ela te mata. Mas existe uma vida que não é a sua, que é a minha, que te faz viver. Essa vida que Jesus explica a Nicodemos, quando Nicodemos fala o que eu tenho que fazer para viver a vida eterna, e Jesus diz a ele: você tem que nascer de novo. E Nicodemos fala para Jesus: mas como que eu vou nascer de novo? Como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus fala: não é nascer da vontade do homem, não é nascer da força da carne, não é desse nascimento que eu estou falando, é nascer de Deus. Você entendeu? O Evangelho é uma nova vida, nascida de Deus, aonde não é igual a outra vida, e não é limitada a outra vida. A outra vida estava morta, mas nessa vida nós vivemos. E você se pergunta: como é essa vida? É assim. É assim, irmão. Essa vida de Deus é assim. É com isso que ela se parece. É isso daqui. É no meio disso, é lendo essas palavras, é assim que essa vida se parece. É vivendo por um propósito maior do que a si mesmo, é vivendo pela causa do Evangelho. Jesus nos libertou para viver por essa causa, Ele nos libertou para sermos escravos de Deus, e a escravidão a Deus nos levará à eternidade. A diferença é que a escravidão a Deus nos liberta, enquanto aos outros ídolos nos aprisionam. Então Paulo diz: agora que nós sabemos de tudo isso, agora que os nossos olhos se abriram, viva da forma certa. Conte os seus dias, calcule bem o seu tempo, leve a sério a vida que Deus nos deu, e entregue ela à vontade de Deus. E meu irmão, você pode ter certeza que só Jesus faz a vida viver. Enquanto nós lutamos com essa vontade tão preciosa que o Evangelho nos liberta para viver, nós estamos apenas existindo. Mas o Senhor nos chama para a vida. E de novo eu relembro essa canção que tocou a minha vida: desperta quem dormes, se levante dentre os mortos, e vá descobrir qual é o seu lindo chamado. Pois existe um lindo chamado para a sua vida, um chamado que sobe como incenso suave às narinas de Deus, um chamado que é visto pelo céu e visto pelo inferno, que resplandece sobre as trevas. Jesus diz: é inútil pegar uma candela e colocar debaixo da mesa, é necessário que se coloque em cima dela, para que ela se resplandeça sobre os homens, para que eles vejam a luz do Evangelho e glorifiquem ao Pai que está no céu. É um chamado, meu irmão, que traz vida e verdade a todo mundo. É lindo, formosos são os pés. É maravilhoso o que acontece àquele que se entrega à vontade de Deus. E talvez a vontade de Deus para a sua vida não seja igual à minha. Deixa eu te dar um exemplo. Eu me lembro um dia, eu preguei uma mensagem missionária. Chegou uma menina no fim do culto e falou assim: Luca, eu sempre sonhei em ser uma missionária assim como você, deixar tudo e ir para a missão. Eu sou filha de missionário, sou neta de missionário, e aí eu fui para uma missão, e Deus falou comigo de uma forma que nunca havia falado antes. E eu falei, e ele falou: e você sabe o que ele falou comigo? Eu falei: o quê? E eu pensando: queima os seus barcos, vai para uma ilha e morra, né? É isso que eu penso. E ela falou: o Senhor falou comigo, cursa medicina. Eu falei: Jesus amado, o seu chamado é muito mais difícil do que o meu. Eu larguei tudo, você vai ter que estudar demais. Que Deus te abençoe. Mas na minha cabeça, né, eu estava: pelo amor de Deus, brother, vamos para uma ilha morrer. Não passam 2 meses, irmãos, 2 meses,
nós recebemos um convite de aldeias indígenas que desde a década de 70 o Evangelho não entrava. Existiam quase 2 gerações que nunca haviam ouvido o Evangelho. E o único motivo que aquelas aldeias nos deixaram entrar é porque médicos estavam indo conosco. Qual é o lindo chamado? Para que o Senhor te chamou? E por que, sabendo do que está diante de você, você ainda desperdiça o precioso tesouro? Hoje isso vai mudar. Amém? Hoje nós vamos viver como sábios. E é hoje. E amanhã será amanhã. Eu vou pensar um dia de cada vez, mas eu vou pensar bem pensado, meu irmão. Porque quando a gente pensa muito, daqui 10 anos, a gente procrastina tudo. É agora! Hoje eu estou vivo, hoje eu respiro, amanhã eu não sei. Hoje eu vou pregar o Evangelho. Hoje eu vou entregar minha vida diante do Senhor. Hoje eu vou viver para aquilo que Deus me chamou. Amanhã, se eu acordar, de novo hoje. Como sábios que sabem o porquê vivem. Fique de pé, por favor. Eu gostaria que você fechasse o olho. E eu gostaria de chamar o time de adoração aqui de novo mais uma vez. Irmão, eu tenho feito um exercício na minha própria vida. E eu gostaria de compartilhar com você hoje. Sabe, a nossa cabeça ela é muito acostumada a ficar planejando o pior, não é verdade? A gente acorda pela manhã já pensando que vai dar errado durante o dia. É ou não é? Não acontece isso? Você já acorda preocupado, você nem dorme, sua cabeça fica ali, ó. E eu tenho feito um exercício, que é fechar os meus olhos e imaginar dentro de mim como seria a minha vida completamente livre pelo Evangelho. Como seria se não existisse nenhuma limitação? Eu fico me imaginando entrando num velório ressuscitando os mortos, entrando numa mesquita e pregando o Evangelho e os caras se convertendo, vendo os jovens deixando as drogas, sabe, entregando as drogas, seringa, o cachimbo, sendo cheios do Espírito Santo, e eu lá orando por eles, ao invés de deixar minha cabeça ser tomada pela prisão da vida, eu faço esse exercício de deixar meus pensamentos serem tomados pela liberdade dela. E a liberdade não é fazer, meu irmão, o que a minha carne deseja. Minha carne me odeia. Minha liberdade é fazer o que o Senhor deseja, o que o Espírito deseja. Isso é liberdade. E eu quero fazer isso com você hoje. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora, enquanto nós adoramos ao Senhor nesse momento, e você toma essa decisão de viver pelo propósito eterno de Cristo na sua vida. Com a ajuda do Espírito Santo, eu creio que nós poderemos começar a enxergar como a nossa vida se parecerá, livres para seguir a Cristo. E nessa liberdade estão escolas, imagine escolas cheias do Espírito Santo. Eu não sei, talvez nessa liberdade estão as canções que Deus te dá. Como seria? Imagina você agora orando por alguém. Você talvez nunca fez isso. Você para no meio da rua e você começa a orar por essa pessoa, e essa pessoa é curada. Isso são frutos da liberdade. É com isso que se parece a vida de alguém que é livre pelo Evangelho. Como seria a sua vida livre para pregar o Evangelho, ver a sua família salva, ou investir em missões, abrir campos missionários pelo mundo afora, plantar igrejas pelo mundo afora, liderar um movimento de Jesus em todos os lugares, vendo jovens. Isso é com isso que se parece aqueles que são livres. Como é a vida daquele que é livre? Dentro de você, desperta e olha o chamado, porque você precisa ter esperança de novo naquilo que Deus te chamou para viver.
você precisa de novo enxergar aquilo que Deus te chamou para viver com esperança, olhando, sabendo que é possível, que vai acontecer, e é possível ver porque Deus nos libertou para isso. E talvez nós somos tão acostumados a seguir outros caminhos e deixar outras coisas decidirem os nossos sonhos, que é necessário que a gente renove a nossa mente pela verdade, nos lembrando do Evangelho de Cristo, que nos libertou para segui-lo. Ele diz para você: siga-me. E agora imagina com que esse caminho se parece, com que se parece o caminho que Cristo te chama para andar, com que se parece a liberdade que Cristo nos chama para viver, com que se parece esse chamado que Cristo tem para você, independente da idade que você tenha, com que se parece. Eu posso ver, meus irmãos, bases missionárias, jovens se levantando para pregar o Evangelho, servindo aos pobres, às viúvas, aos reis, levando o Evangelho em todos os lugares com graça e sabedoria, dispostos a viver e a morrer, graça sendo derramada em todas as nações, culturas, jovens nos seus lugares, filmes sendo criados. Com isso a liberdade se parece, a arte que flui do trono de Deus para libertar a humanidade. Com que se parece a sua vida, se ela for totalmente livre em Cristo? Com que se parece a sua vida, se você se entregar ao Evangelho? Você precisa ver o que Deus vê agora. Você precisa ver o que é possível por meio daquele que nos libertou. Com que se parece a vida de alguém que foi alcançado pelo Evangelho da graça de Deus? O que acontece com alguém que nasceu de novo? O que acontece com alguém que nasceu de Deus? O que acontece com alguém que nunca morrerá? O que acontece com alguém que é templo do Espírito Santo? O que acontece? O que acontece com você se o Evangelho te libertou? Pois esse é o caminho que Deus quer que nós andemos, não o caminho da carne, mas do Espírito, do Espírito, do Espírito, da missão, da verdade, do coração rendido, entregue e livre para seguir ao Senhor. Espírito Santo de Deus, ó meus irmãos, aquilo que Deus tem para nós só é possível assim, livres por Ele, para viver nele. Nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos. É por meio dele, para ele, por ele que são todas as coisas. Não existe um outro lugar onde a vida cristã é possível senão no Senhor. É o que foi falado aqui mais cedo, é em Cristo. É em Cristo. É em Cristo. É em Cristo. E Ele nos libertou para viver em Cristo e Cristo viver em nós. Mas nós precisamos ver, nós precisamos ter a esperança do que acontece naquele que nasce de Deus. E agora eu quero fazer um convite para você, e você vai levantar sua mão. Para você que hoje ouviu essa mensagem, e você fala: eu não vou chegar um dia no trono de Deus, olhar para os anjos que estão ao seu redor, que cantam Santo, 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 ver todos os povos lá adorando a Ele, olhar para tudo isso e falar: olha, eu acreditei nisso tudo, eu fui salvo, eu estou aqui, eu acreditei, mas eu não acreditei tanto assim. Eu acreditei ao ponto de, ter os meus pecados perdoados, mas eu não acreditei ao ponto de
viver por essa causa. Eu não acreditei ao ponto de entregar a minha vida por um único propósito, e eu desperdicei a minha vida. Você não quer chegar no último dia da sua vida e ter medo de morrer, meu irmão. Você quer chegar no último dia da sua vida e morrer feliz, satisfeito pelo que você viveu. E é essa decisão que nós vamos fazer agora. E eu quero te convidar a tomar essa decisão de viver por uma causa. E é uma decisão que você vai tomar, dizendo: eu vou viver por uma causa. Eu não vou ter 2 caminhos na minha vida. Eu não vou ter 3 caminhos. Eu tenho um só caminho. Eu corro em uma só direção. É um caminho. E tudo que eu faço aponta para esse caminho. Eu não sou surpreendido. Eu não olho para a esquerda ou para a direita. Eu olho para um lugar só. Eu vivo por uma causa. E a minha causa é o Evangelho. E tudo que eu faço por essa causa. E eu acordo de manhã por essa causa, e eu trabalho por essa causa, e eu junto dinheiro por essa causa, e eu gasto dinheiro por essa causa, e eu saio de férias por essa causa, porque eu tenho que descansar por essa causa. Eu vivo para Cristo, tudo é para Cristo, mas é por uma causa. E você vai tomar essa decisão hoje nós vamos tomar, e você vai tomar essa decisão no seu coração. E hoje você vai estar aqui, e amanhã você tem que estar lá também, se você acordar. Não diga hoje assim ao Senhor: Deus, eu vou viver por essa causa, e amanhã você não aparece. Não faz isso, brother. Não desperdiça. Deixa o Evangelho te libertar. É como se hoje uma pessoa chegasse para você e falasse: você quer trabalhar comigo aí? Você quer trabalhar na minha empresa? Quero. Chega amanhã, então tá bom, 9 da manhã a gente se vê, e você não aparece. Hoje você fala para o Senhor: eu entrego a minha vida por essa causa, e amanhã você tem que aparecer. Aleluia. E você vai ver que enquanto você se coloca disponível, esse Evangelho vai te libertar, meu irmão. Vai te libertando dos temores, das falhas, dos medos, das limitações, dos traumas, de tudo. Ele vai te libertando. Você vai se fazendo disponível, dizendo: eu vivo para essa causa, e Ele vai te libertando até o grande dia, onde nós receberemos uma coroa das mãos do justo juiz. Por quê? Porque nós combatemos o bom combate, porque nós corremos a corrida, nós permanecemos fiéis, e existe uma coroa preparada para nós, porque nós vivemos por essa causa. Nossa vida não tem outro sentido. Não tem mais por que eu estar aqui. Tire o Evangelho de mim, tire tudo de mim. Eu não tenho mais por que estar aqui, senão por causa do Evangelho. É isso que o Evangelho faz conosco, porque isso é verdadeira liberdade. E agora você vai orar. Você que quer fazer essa oração comigo, de dizer para o Senhor: eu quero viver por essa causa. Levante a sua mão onde você está. É isso aí. Você que quer viver por essa causa, você vai dizer: é isso, eu quero viver por essa causa. Eu quero viver pela causa do Evangelho. Eu quero fazer isso. É para isso que eu estou aqui, mais nada. Eu quero viver pela causa do Evangelho. Eu quero entregar a minha vida por essa causa. Não interessa, eu vou fazer isso. Eu quero viver para isso. Eu estou disponível. Senhor, eu estou aqui. Olha para minha mão, eu estou com a mão levantada, Deus. Talvez é isso que eu posso fazer hoje. Eu não tenho muito mais a entregar, mas eu tenho aqui as minhas mãos levantadas, Senhor. Olha para mim, eu sou falho, eu sou pequeno, eu não tenho muitas habilidades, mas eu estou disponível, Deus. Eu quero viver por essa causa. Senhor, eu quero viver pela causa do Evangelho. Faz em mim o que só o Senhor pode fazer. Derrame em mim o seu Espírito Santo. Deus, faz de mim um vaso de honra na sua casa. Deus, usa a minha vida para a tua glória. Olha aqui, eu estou disponível, Senhor. Eu estou disponível para viver por essa causa. Eu não quero mais viver a minha vida como um insensato, gastando os dias que o Senhor me deu, mas eu quero viver como um sábio, vivendo segundo a vontade de Deus, vivendo pela causa do Evangelho.
Espírito Santo de Deus, o Senhor vê as nossas mãos levantadas a Ti. As nossas mãos levantadas não somente dizendo que eu quero que Jesus entre no meu coração, mas eu estou com as mãos levantadas dizendo: eu quero viver por um só motivo. Eu quero viver por uma só causa, Senhor. Eu quero ser livre para viver pelo Evangelho. Eu quero ser livre de todas as outras causas. Eu quero viver para Deus. Eu quero viver para esse chamado. Eu quero viver para a Tua glória, Senhor. Diga isso ao Senhor. Vamos cantar uma canção enquanto a gente diz isso. Rasga o seu coração agora diante de Deus e diga isso, e deixa Ele trazer à sua memória as promessas que estavam dormentes no seu coração. Deixa Ele trazer o que Ele já falou que faria na sua vida. Deixa Ele trazer de volta no seu coração aquilo que Ele semeou há muito tempo atrás e que irá se cumprir. Espírito Santo de Deus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. você é livre para seguir a Cristo. Você é livre para sonhar os sonhos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu falei algo aqui, eu falei que enquanto nós cantássemos, o Senhor, Ele traria à memória promessas que estavam dormentes no seu coração. Promessas que você recebeu, mas que foram soterradas. Enquanto eu falei isso, pessoas receberam isso. E a essas pessoas, você sabe que foi com você. Vem até aqui à frente, por favor. Eu quero orar com você agora. Vem até aqui rapidamente, porque o Senhor está renovando chamados, propósitos, alinhando destinos para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. A sua vida não será um desperdício, não. A sua vida não será jogada fora. A sua vida não será só mais uma. Espírito Santo de Deus, venha, dê espaço para que as pessoas cheguem aqui agora. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Ah, como é bom, meu irmão. Hoje a esperança volta ao seu coração. Hoje a esperança eterna da vida de Deus volta ao seu coração. Hoje os sonhos de Deus voltam ao seu coração. Recebe. Hoje eles voltam ao seu coração. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Ah, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. O mal não tem direito. As sementes que o diabo lançou no seu coração, elas se secarão hoje. As sementes das mentiras que foram lançadas sobre a sua vida, elas se secam hoje. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. As sementes da dúvida, ó Deus, será que é verdade que um dia o Senhor me chamou para alguma coisa? Ah,
Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, agora, Eu sou livre. a esperança renasce agora, Eu sou livre. a esperança renasce agora, a esperança da verdade. Nada além do sangue de Jesus. Espírito Santo de Deus, Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. agora, Nada além do sangue, agora, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Então me tira medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu vou subir o monte que muitos resistirão e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir o monte que muitos desistirão e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós, derrame sobre nós a tua vida, Pai, derrame sobre nós. A esperança retoma o seu coração, a esperança é a base para a fé. A esperança é o lugar onde a fé é construída, onde ela é edificada. A fé, ela realiza, ela materializa o que a esperança enxerga. E hoje a esperança nasce de novo no seu coração, uma esperança dos sonhos de Deus, dos sonhos de Deus, dos sonhos de Deus. Eles florescem. Deus está regando mais uma vez as suas promessas sobre a tua vida, as suas palavras sobre a tua vida, aquilo que Ele plantou sobre a tua vida, aquilo que Ele declarou sobre a tua vida, elas florescerão. Espírito Santo,
Espírito Santo, Espírito Santo, você vai se olhar no espelho e vai falar: eu estou diferente, cara, eu estou diferente, algo mudou dentro de mim, o Senhor fez algo em mim, o Senhor fez algo em mim, eu estou diferente. Chamados, Deus está te chamando de novo, chamados estão renascendo aqui, chamados, Deus está realinhando a sua vida de novo, aquilo que Ele te chamou para viver. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nós somos gratos, ó Pai, nós somos gratos, porque o Teu Evangelho fez isso por nós. Nós somos livres pela cruz, essa cruz nos libertou. Oh Pai, nós não queremos ter pressa no que o Senhor está fazendo. Você consegue ver, meu irmão, de novo aí dentro? Você consegue ver de novo aí dentro que você nasceu para alguma coisa, que a sua vida tem um propósito, tem um motivo porque você está respirando? Você consegue de novo ver aí dentro que você nasceu, Deus te criou, Deus soprou nas suas narinas por um propósito. Espírito Santo de Deus, e Ele sopra mais uma vez, Ele sopra mais uma vez, Ele sopra mais uma vez, o sopro de vida, e uma vida para Cristo. Santo é o Senhor, meu irmão.